Alô, gente de todo o meu Brasil. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão Nilson Queiroz. E o tema da mensagem que eu tenho é essa: para onde vai o espírito daqueles que morrem? Isso muita gente tem perguntado. Até hoje nunca existiu uma pessoa que morreu e voltou. Existem os malucos aí dentro desses movimentos religiosos aí, chamado aí Assembleia de Deus, aí Deus é amor, aí quadrangular, esses movimentos doidos aí. Existe pessoas lá de dentro dizendo que foi no céu e foi no inferno. Já que ele foi no inferno, devia ter ficado lá. Por que voltou? Então, meu irmão, até o dia de hoje, não há resposta. Nenhum homem foi, morreu e voltou e falou: ah, lá é assim, 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 assim. Até eu conheço uma história, eu vi aí um relato de eu até admiro por ele ser presidente do Evangelho Quadrangular. Um presidente do Evangelho Quadrangular aí, um homem famoso. Ele contou para mim, uma piada. Diz que existia dois pastores, gostava de bola, jogava. E esses pastores, diz que eles eram fanáticos e eles perguntaram: irmão, será que no céu tem futebol? Ele falou: um dia a gente vai descobrir. Um dia a gente vai saber. Aí diz que um dia um deles morreu. Aí o outro ficou triste, aborrecido, e papá. Aí, passado alguns tempos, o que tinha morrido apareceu. Apareceu em sonho para o outro pastor. Pastor, eu vim dizer para você que eu morri, estou no céu. E você queria saber se no céu tem futebol? No céu tem futebol. Lá o povo joga, o povo adverte com futebol. E você é o próximo convidado para ir jogar com nós. Aí disse que o irmão despertou do sono, ficou preocupado, desinquieto, não dormiu mais aquela noite, preocupado com isso, fazendo piada com o céu. Em vez dele dar um pulo, glória, então você vê que é uma mentira. Essas religiões ficam aí falando de céu, 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 céu. Quando teve essa revelação que o próximo seria você, ele tinha que dar um pulo e dar glória a Deus, aleluia. Estou indo para um lugar maravilhoso, mas é tudo mentira. Porque todos eles preferem ficar aqui. Porque o paraíso deles é aqui. A riqueza deles é aqui. A glória deles é aqui. Tudo que eles querem, eles conseguem aqui. Então, é uma grande mentira. Então, irmão, a mensagem: o espírito daqueles que morrem, para onde vai? Bom, a Bíblia diz o seguinte, que Deus, ele é o pai do espírito. 12:9 de Hebreus. Deus não é o pai da carne, dessa carne, são nossos pais biológicos. E que o espírito, ele vem de Deus. Lá no capítulo 2:14 de Hebreus, o espírito vem a este mundo e se reveste de carne. Lá no capítulo 2:14, versículo 14, fala que o espírito se reveste de carne. E o próprio Jó, capítulo 10, versículo 11, fala: o meu espírito foi revestido de carne, de pele, de tendão e de ossos. O espírito é quem reveste. Então, toda pessoa que morre vai para Deus? Não. Só vai para Deus aqueles que têm o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se tem o Espírito que está, porque ele já vem de Deus, para um tempo determinado aqui na terra. Ele tem um tempo de vida aqui na terra. Jó capítulo 14, versículo 5, diz que o dia que nasce, Deus já determina quanto tempo vai viver. E não passará. Isso não vai acontecer nem antes nem depois, é na hora certa. Não acontece um dia antes ou um dia depois, é no dia certo. Deus já determina
quanto tempo a nossa existência vai ser aqui, 60, 70, 80, 100 anos, não importa. Versículo 5 do capítulo 14 de Jó já fala que nós temos um tempo de vida aqui. Então o Espírito vem de Deus. Isso é aquele pela qual Deus já predestinou, já escolheu, porque nem todos serão de Deus. Porque a própria palavra diz que o ímpio, ele não se converte. O ímpio nunca se converterão. Ele vive no meio do povo, mas não se converte. É como o joio no meio do trigo. Parece, mas não é. Então, por isso que Jesus fala de dois caminhos. Por isso que Jesus falou do joio. Vamos arrancar o joio, porque o joio parece com trigo. Então, meu irmão, vasos de honra e vasos de desonra. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, nós olhamos para a própria palavra de Deus nos diz que o Espírito, que é de Deus, versículo 14 do capítulo 8, ali de Romanos, quem é de Deus, ele anda no Espírito de Deus. Ele não anda fazendo desordem, bagunça. E o ímpio não tem o Espírito de Deus, ele é ímpio. E o Salmo 37 diz que o ímpio desaparece como fumaça. Então só é de Deus quem tem o Espírito de Deus, isso é, só anda quem tem perna. Só vê quem tem olhos, só ouve quem tem ouvido, só fala quem tem boca. Se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. E para onde ele vai? Nós sabemos que toda pessoa que morre, ela deixa de existir. Irmão Nilson, mas lá na minha igreja, o pastor fala que a gente vai receber um corpo glorioso e nós vamos lá para o céu, vamos andar em rua de ouro e vão ter para com essas coisas. Isso é tudo mentira. Isso não existe. Isso apenas João escreveu no livro do Apocalipse. Ele escreveu a grandeza e a maravilha do céu. E o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9, ele fala que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou no coração do homem o que Deus a preparou. Então, o João quis expressar a maravilha, a grandeza. Mas o que é ouro? É uma imundiça. Diamante, esmeralda, é tudo imundiça, tudo coisa aqui da terra. Coisa daqui da terra. A cidade de Santa é parecida com Jerusalém. Jerusalém é uma cidade amaldiçoada. Cidade maldita. Jerusalém é maldita. Porque foi lá que mataram o Filho de Deus. Não tem nada de cidade santa, cidade abençoada. Isso é os crentes quem diz isso. Mas dentro desse livro, a maldição que está em Deuteronômio, no capítulo 28, e do versículo 16 em diante, fala da maldição que viria sobre Jerusalém. Agora, como é que Deus vai pegar a cidade de Jerusalém, uma cópia de Jerusalém terrestre, e levar para o céu? Porque João viu essa cidade. Então, meu irmão, voltando para o que eu estava dizendo, a pessoa morre, ela deixa de existir. Ela não existe mais. Porque Deus disse para Adão, Adão, tu és pó. Tu vieste do pó e para o pó tu retornará. E virá pó. Acabou. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O espírito volta. Isso é, se o espírito é de Deus, ele volta para Deus. E o corpo volta para onde? Para a terra. E vira terra. Irmão, isso é a alma. A alma é seu raciocínio, meu irmão. É isso aqui dentro, ó. Está atrelado com o seu corpo. É o seu desejo, seus pensamentos, a saudade, o seu querer. Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha alma, do filho é minha alma, que pecar essa morre. Então acabou. E a própria palavra de Deus disse, Eclesiástico 3, versículo 19 ao versículo 21, você vai encontrar que morrendo o animal, ele deixa de existir. A alma do animal não sobe, ela deixa de existir.
E a alma do homem também. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Acabou. Não tem. Então, esse negócio de céu, essas coisas, o próprio livro de Jó, capítulo 14, versículo 10, morrendo o homem, ele deixa de existir. O que passa a existir é o Espírito. O Espírito, se ele é de Deus. Porque há muitos que não têm o Espírito de Deus. Se ele não tem o Espírito de Deus, ele não volta para Deus. Porque nós já somos predestinados. Antes da fundação do mundo, ele já nos predestinou. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós somos, antes da fundação do mundo, fomos escolhidos e predestinados nele. Em quem? Em Cristo. 8, 29 e 30 de Romanos, ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados, justificados e santificados antes do mundo existir. Então, o que é de Deus, não importa onde você estiver, você é de Deus, você volta para Deus. Então, não existe esse negócio de falar, a condenação, fulano vai ser condenado, fulano vai para o inferno. O que é inferno? Quem te disse que inferno é um lugar de enxofre, um fogo? Fogo vai queimar o quê? Se a própria Bíblia diz que o corpo vira terra. O que o inferno vai queimar? Hein? Me responda. O que vai sobrar para o inferno? Se o inferno, que é um lugar de fogo, aonde o bicho não morre e aonde o fogo não se apaga, esse bicho vai comer o quê? Esse fogo vai queimar o quê? Então isso tudo é dizer, isso tudo é linguagem de figura, meu irmão. Você tem que entender e saber que o Espírito está pronto, 26 e 41 de Mateus, o Espírito está pronto, o Espírito não se contamina, o Espírito que está em nós, como lá na segunda carta de Coríntios 4 e 14, ainda que o homem exterior se corrompe, o interior não se corrompe. E o Espírito que está dentro de nós não é nosso. Porque o Espírito Santo, 8 e 16 de Romanos, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, não testifica com essa carne lá impura, lá imunda. Então, para saber, eu te pergunto, quer ver você fala assim, irmão Nilson, mas o Espírito, ele volta novamente, ou ele fica no céu, ele fica a um depósito, um local onde fica esse espírito. Aonde fica esse espírito? A Bíblia não dá explicação. Nós não encontramos resposta aqui dentro deste livro. Deus faz do espírito o que ele quiser. Se ele quiser transformar o espírito em anjo, ele transforma. Se ele quiser voltar o espírito aqui na terra outra vez, ele volta. Porque o espírito é dele. O espírito não tem perna, não tem braço, não tem cabeça, não tem sexo, não tem cor, não tem nada. Deus faz do espírito o que ele quiser. Que uma criança, quando ainda uma célula no ventre de uma mulher, antes de iniciar, o espírito vem, porque a Bíblia diz que é o espírito que se reveste de carne. O espírito vem. E que espírito é esse? Ele vem de Deus. De que forma? A Bíblia diz que o espírito se reveste de carne. Agora, os espíritas, que eu já tive dentro do centro espírita, eu ia com a minha mãe, o espírito fala que toda pessoa que morre, o espírito vem e encarna noutra aqui na terra. E por isso que uma pessoa da vez se torna assassino, ladrão, estrupador, briguento, beberrão, porque o espírito que encarnou... Não, isso é tudo do blá blá blá. Porque o espírito não se contamina. O espírito é como um peixe que vive na água salgada. Ele pode viver dentro do mar. O dia que você tirar ele, você tem que pôr sal, temperar ele com sal. Não se contamina. O espírito não se contamina dentro de um homem ou dentro de uma mulher. O espírito, ele é de Deus. Se ele é de Deus, ele está em nós e o Espírito Santo está dentro dele.
Porque lá no capítulo 3 e 16 de Coríntios diz que não sabeis que vós são um templo do Espírito Santo, mas não é essa carne que é templo do Espírito Santo. É o Espírito que está lá dentro que é templo do Espírito Santo, porque Espírito se comunica com Espírito. Espírito se comunica com carne, porque Jesus disse em João 6,63, a carne para nada, sabe o que é nada? Nada serve. Não adianta você ficar aí santificando carne, aí querendo justificar a carne, que isso não adianta, não serve para nada. Agora, o que eu quero determinar, que o Espírito, nós vemos que ali no capítulo, ali em Malaquias, no capítulo 4, então no primeiro versículo você vai encontrar que Deus fala que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria Elias. E Elias, agora, esse local chamado igreja fica esperando Elias. Ah, Elias vai vir. Elias vai vir junto com Moisés. Não, Moisés morreu. Ah, então vai vir com Enoque. Quem é Enoque? Enoque morreu. Porque o próprio Jesus diz que ninguém subiu ao céu. 3:13 de João, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. E lá também no capítulo 11 de Hebreus, ali está falando dos heróis, dos grandes heróis que viveu. Foi Abraão, Isaac, Jacó, Jó, e fala também de Enoque, que Enoque viveram e morreram. Agora, como ele vai vir? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eles afirmam que Elias vai vir junto com Enoque aqui no mundo. Estão esperando ainda esses dois profetas. Isso já aconteceu. Porque quando Jesus subiu no monte, no capítulo 17 ali de Mateus, quando eles desceram do monte, eu estou abreviando para não... Quando desceram do monte, os discípulos perguntaram, mas não diz que Elias viria para restaurar todas as coisas? Jesus diz, pois Elias já veio e restaurou todas as coisas. E vós não conhecesse. Vós não percebeu que era Elias. Aí você vê que, e entendeu os discípulos que Jesus falava de João Batista, que o espírito de Elias veio sobre João Batista, que Elias enfrentou a fúria de Jezabel, do rei Acabe, João Batista enfrentou a fúria do rei Herode, da Herodia. João Batista não tinha medo de falar, como Elias também não tinha medo, custava o que custasse. João Batista morava no deserto, Elias também morava no deserto. Então o espírito de Elias veio sobre João Batista. Agora eu pergunto, aonde eu quero chegar. Esse espírito daqueles que morrem e vão para Deus, Deus faz dele o que Deus quer. Se Deus quiser mandar de volta, como ali diz no capítulo 2 e 14, que o espírito vem e se reveste de carne aqui por um tempo determinado, Deus pode mandar de volta esse espírito. E eu não estou afirmando, eu estou falando, Deus pode. Eu não sei, não existe uma resposta, uma explicação para isso. Mas Deus pode mandar, sabe por quê? Espírito não tem tamanho, ele não se envelhece. O Espírito é de Deus, Deus faz do Espírito o que ele quer. Como o Eclesiástico 1:4 diz que geração vai e geração vem, tanto quanto morre, tanto quanto nasce. Então, você já não sonhou muitas vezes? Dá um entender, dá um parecer, que muitas vezes você sonha em lugar que você nunca teve. Você sonha com pessoas, conversando com pessoas assim, conhecidos seu, que você da vez não conhece. O que é isso? Aí a gente fica pensando, mas como? Eu nunca andei nesse lugar, nunca estive nessa fazenda, nunca estive nessa cidade, nunca estive nessa rua, nunca convivi com esse povo. Aparece você comendo, festejando com aquele povo. Quem é esse povo? Dá a entender que nós já tivemos aqui outras vezes, mas não podemos afirmar dentro deste livro. Como disse, eu prefiro falar 99% daquilo que eu sei, 99% daquilo que eu sei, do que não falar uma que eu não sei. Eu não posso afirmar, mas o que eu sei é o seguinte, que como ali Saul foi falar com aquela feiticeira, aquela mulher que tinha um dom, ela tinha um dom de invocar espírito,
E Saul se disfarçou e foi falar com aquela mulher, porque Samuel tinha morrido. Está no capítulo 28 de Samuel, de 1 Samuel. E ela diz que já não fazia mais essas coisas, porque o rei tinha expulsado e matado todos os que faziam isso. Mas o rei, Saul disfarçado com a outra roupa, ele disse que nada ia acontecer que ela podia fazer. Quando ela invocou, ela deu um grito. Por que me enganar sendo tu o próprio Saul? Ela falou assim, não, nada vai acontecer. O que você vê? Ela falou, eu vejo um ancião que sobe da terra. Por que sobe? Ué, onde estava Samuel? Samuel não estava no céu? Mas ela diz que via ele que subia. Por quê? Porque naquele tempo todos que morriam ficavam aguardando o túmulo. Eu vejo um ancião que sobe. Que jeito que é a característica dele? Ele é a roupa assim, e entendeu Saul que era Samuel. E inclinou. E Samuel diz, por que me fizeste subir? Não descer. Porque se eu estivesse no céu, ele descia. Por que me fizeste subir? Porque eu tenho clamado a Deus e Deus não tem me ouvido. O que você quer que eu faça? Você tem desobedecido a Deus? Não tem andado mais nos caminhos de Deus. Pois a ti te digo, amanhã tu e teus 3 filhos estarão comigo no monte de Gilboa. E tudo se cumpriu. Saul ficou aborrecido, triste. No capítulo 31 de 1 Samuel, você vê ali que morreu os 3 filhos de Saul e também morreu ali Saul e os seus 3 filhos. Aí alguém diz, não, mas era o espírito do diabo. Eu não quero saber, diabo não tem espírito, porque Deus é o pai do espírito. Como é que Deus é pai do espírito do diabo? E se essa mulher profetizou e falou, ela falou dentro da vontade de Deus, porque aconteceu. O que o Espírito disse na boca daquela mulher, no outro dia aconteceu. Saul e seus 3 filhos foram mortos. E aí, como você entende isso? Então, o Espírito é de Deus, Deus usa conforme Ele quer, da forma que Ele quer, faz do jeito que Ele quer. Se quem morre volta para Deus, Deus segura esse espírito. Se Deus não quiser segurar esse espírito, quiser mandar ele de volta, ele manda porque o espírito é dele. Tudo que ele fazer está certo. Não adianta nós querer questionar, mas nós não encontramos prova dentro deste livro. Então nós não podemos afirmar. Meu irmão, não se preocupa. Se você tem o Espírito de Deus, você volta para Deus. E você voltando para Deus, Deus sabe aquilo que Ele quer fazer de nós. Fique com esta palavra. Eu agradeço a todos vocês. Bem-vindo ao canal Verdadeira Graça. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.